As portas do hospital se abriram com um estrondo. Uma menina entrou correndo, ofegante, os olhos arregalados de desespero. "Socorro! Alguém me ajuda!" ela gritou, segurando um recém-nascido nos braços. Médicos e enfermeiros se viraram assustados. O bebê quase não respirava. A menina tremia, sem fôlego, mas sua única preocupação era salvar aquela pequena vida. Ninguém ali sabia quem ela era ou de onde tinha vindo, mas o que estava prestes a ser revelado deixaria todos em choque. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma noite fria e silenciosa. Do lado de fora do hospital, a cidade dormia sob um céu nublado, com poucas luzes acesas nas ruas. Dentro do hospital, o ambiente seguia o ritmo habitual das madrugadas. Médicos revisavam prontuários, enfermeiras caminhavam apressadas entre os corredores, e o som dos monitores cardíacos preenchia o ar. De repente, o barulho ensurdecedor de uma porta batendo contra a parede cortou o silêncio. Todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Uma menina de aproximadamente 10 anos irrompeu pelo saguão, correndo, ofegante, segurando algo nos braços. Seu rosto estava vermelho, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados pelo desespero. "Socorro! Alguém me ajuda!" A voz infantil ecoou pelo hospital, carregada de urgência e desespero. Seu pequeno corpo tremia, e suas mãos apertavam contra o peito um embrulho sujo de pano. Mas, quando os funcionários perceberam o que ela carregava, um arrepio percorreu a espinha de todos. Era um recém-nascido. Os panos que envolviam o bebê estavam sujos de sangue, e o rostinho da criança estava pálido, quase sem cor. Os lábios azulados, os olhinhos fechados, o peito subindo e descendo de forma fraca e irregular. "Ele não está respirando direito. Por favor, ajudem ele!" A menina gritou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Médicos e enfermeiros correram na direção da garota. Uma enfermeira rapidamente estendeu os braços para pegar o bebê, mas a menina hesitou por um segundo, segurando-o com mais força, como se tivesse medo de entregá-lo. Seu instinto de proteção gritava dentro dela: "Nós vamos ajudar. Você precisa confiar na gente", disse a enfermeira, com um tom de voz suave, mas firme. Trêmula, a menina finalmente soltou o bebê nos braços da profissional, que imediatamente correu com ele na direção da UTI neonatal. Outros médicos começaram a rodear a menina, fazendo perguntas ao mesmo tempo. "De onde você veio? Quem é você? Onde estão seus pais? O que aconteceu com essa criança?" Os olhos dela estavam arregalados, perdidos no frenesi ao seu redor. Sua respiração estava rápida demais, o peito subindo e descendo com força. "Por favor, só salvem ele", sussurrou a menina, antes de suas pernas falharem e ela desabar no chão do hospital. Uma enfermeira a segurou antes que seu corpo atingisse o piso gelado. O coração da menina martelava dentro do peito. Ela estava esgotada, tanto física quanto emocionalmente. Mas, apesar do cansaço, ela lutava para se manter acordada. Precisava ter certeza de que o bebê ficaria bem. No fundo do corredor, o choro fraco da criança ecoou. O som era baixo, mas foi o suficiente para fazer os olhos da menina brilharem por um instante. O bebê ainda estava vivo. No entanto, os médicos ainda não sabiam o que estava acontecendo. Como aquela menina apareceu ali sozinha? De onde veio aquele bebê? Algo estava errado. E, naquela noite, o hospital inteiro sentiria isso. O hospital, que minutos antes estava mergulhado no ritmo monótono da madrugada, agora pulsava em frenesi. Médicos e enfermeiros corriam pelos corredores com o recém-nascido nos braços, conduzindo-o às pressas para a UTI neonatal. O bebê estava fraco, pálido, como se a vida estivesse escapando dele a cada segundo que passava. Dentro da UTI, uma equipe médica já estava de prontidão. Assim que a enfermeira de plantão recebeu a criança, seu olhar se encheu de preocupação. O pequeno corpo do bebê parecia frio ao toque, e sua respiração era rasa, quase inexistente. "Ele nasceu há poucas horas, mas está muito frágil. Precisamos agir rápido."
disse um dos médicos, com a voz carregada de urgência. O bebê foi cuidadosamente colocado sob uma incubadora, enquanto monitores eram ligados para acompanhar seus sinais vitais. Pequenos fios foram fixados em seu peito, e uma máscara de oxigênio cobriu seu minúsculo rostinho. Mas o que mais preocupava os médicos era o silêncio. Ele não chorava, não se mexia. Lá fora, no corredor, a menina que trouxera o bebê ainda estava sendo amparada por uma enfermeira. Seu peito subia e descia rapidamente, a respiração ofegante, os olhos arregalados, cheios de medo. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do irmão nos braços da equipe médica, parecendo tão frágil, tão perto da morte. Me deixa ficar com ele. Eu prometi que ia cuidar dele. A voz dela saiu trêmula, desesperada. A enfermeira segurou suas pequenas mãos e tentou acalmá-la. Querida, os médicos estão fazendo tudo o que podem. Agora você precisa respirar, se acalmar. Você também precisa de ajuda. Mas a menina balançou a cabeça, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Eu não preciso de nada. Eu só quero que ele fique bem. Os olhos de todos os funcionários ao redor estavam cheios de incerteza. Nenhum adulto acompanhava aquela criança. Nenhum responsável apareceu correndo pelo hospital para buscá-la. Ela estava sozinha. Foi nesse momento que as perguntas começaram a surgir. De onde essa criança veio? Uma médica se ajoelhou à altura da menina e perguntou, com um tom gentil, mas firme. Qual é o seu nome, querida? Você pode nos dizer o que aconteceu? A menina respirou fundo. Olhou para o corredor, na direção da UTI, onde o irmão lutava pela vida. Então, voltou seus olhos grandes e marejados para a médica e sussurrou. Meu nome é Alice, e ele é meu irmão. O silêncio tomou conta do ambiente. Os olhares entre os médicos e enfermeiros se cruzaram, cheios de espanto e incredulidade. Seu irmão? Mas, onde está a sua mãe? O que Alice respondeu a seguir fez o coração de todos no hospital apertar. Ela não acorda mais. O coração da médica apertou. Ela sentiu um nó se formar na garganta e precisou de alguns segundos para organizar seus pensamentos antes de continuar. O que aconteceu com ela? Você pode me contar? Alice fungou e passou o dorso da mão pelo rosto, limpando as lágrimas que escorriam sem parar. Então, respirou fundo e começou a contar. Minha mãe começou a passar mal ontem à noite. Ela sentia muita dor e chorava. Eu não sabia o que fazer. A menina fez uma pausa, olhando para as próprias mãos sujas e arranhadas. Ela me disse para não me preocupar, que eu só precisava ficar perto dela. Eu fiquei o tempo todo. E então, ele nasceu. O silêncio no corredor do hospital era ensurdecedor. Todos estavam atentos, absorvendo cada palavra da garotinha. Ela segurou ele no colo. Por um tempinho, Alice engoliu em seco. Mas depois fechou os olhos e não acordou mais. Eu chamei, sacudi, gritei, mas ela não se mexia. A médica apertou as mãos da menina entre as suas, como um gesto de conforto. Você estava sozinha com ela? Não havia mais ninguém na sua casa? Alice negou com a cabeça. Só eu, ela e o bebê. Mais uma vez, os olhares dos médicos se cruzaram. O que aquela criança havia passado nas últimas horas era inimaginável. A médica continuou com a voz suave, mas sentindo um peso enorme no peito. E então, você pegou o seu irmão e veio para o hospital? A menina assentiu. Eu sabia que ele precisava de ajuda. Ele não chorava muito. Eu achei que ele ia ficar igual a mamãe, e eu não queria. Então peguei ele e corri. A enfermeira que estava ao lado se surpreendeu. Você veio a pé? Sozinha? Alice fez que sim com a cabeça. Era perto. Mas ele estava pesando muito, e eu fiquei com medo. O coração de todos ali estava apertado. Uma menina de apenas 10 anos, sozinha no mundo, havia tomado para si a responsabilidade de salvar o irmão recém-nascido.
A médica respirou fundo e olhou para os colegas ao redor. Algo precisava ser feito. Precisamos mandar alguém até a casa dela. Precisamos descobrir o que aconteceu com a mãe. Alice arregalou os olhos e segurou o braço da médica, com o pavor estampado no rosto. Por favor, não deixem ele sozinho. Eu prometi que ia cuidar dele. A médica se inclinou e olhou nos olhos da menina. Eu prometo que vamos fazer de tudo para ajudá-lo. Mas agora precisamos entender o que aconteceu, ok? Alice hesitou, mas por fim, apenas assentiu, deixando uma última lágrima escorrer. Do outro lado da porta de vidro da UTI, o bebê, tão pequeno e frágil, ainda lutava para respirar. E naquele momento, todos os médicos sabiam que a história daquela menina e de seu irmão estava apenas começando. E o que encontrariam naquela casa mudaria tudo. O tempo parecia correr de maneira diferente naquela madrugada. Para Alice, cada segundo era uma eternidade. Ela se mantinha em silêncio, sentada em um canto da sala de espera, suas mãozinhas apertadas uma contra a outra, como se aquilo fosse impedir o pior de acontecer. A equipe médica já havia feito o que podia naquele momento. O bebê estava na UTI neonatal, ligado a aparelhos que o ajudavam a respirar, e agora a atenção se voltava para a mãe, que ainda estava sozinha em casa. 2 paramédicos foram acionados imediatamente. Eles saíram às pressas do hospital em uma ambulância, dirigindo pelas ruas desertas da cidade, seguindo as direções confusas que Alice havia dado entre soluços. Dentro do hospital, o clima era de tensão. A médica que havia conversado com Alice se aproximou dela com um olhar preocupado. A menina, percebendo sua presença, ergueu os olhos marejados. Eles vão salvar a minha mãe? Perguntou em um sussurro quase inaudível. A médica se ajoelhou na altura da menina e segurou suas mãos pequenas e frias. Estamos fazendo tudo o que podemos, querida. Eu prometo. Alice assentiu, mas continuou olhando na direção da porta da UTI neonatal. E o meu irmão? Ele vai ficar bem? A médica respirou fundo. Era difícil dar uma resposta definitiva. Ele é muito forte, Alice. Está lutando para ficar aqui com você. O rosto da menina se iluminou por um breve instante. Ele precisa ficar bem. Eu prometi para a mamãe que ia cuidar dele. As palavras dela fizeram o coração da médica apertar ainda mais. Enquanto isso, na UTI, os médicos e enfermeiros trabalhavam sem descanso. O bebê era muito pequeno, a pele fina e avermelhada, os pulmões frágeis demais para sustentá-lo sozinho. Tubos delicados estavam conectados ao corpinho minúsculo, garantindo que ele recebesse oxigênio e nutrientes. Os batimentos dele ainda estão fracos, alertou uma enfermeira. Vamos aumentar a ventilação, ordenou o neonatologista. Precisamos estabilizá-lo antes que entre em colapso. O silêncio na UTI era cortado apenas pelos bips dos monitores e pela respiração controlada dos profissionais. Cada pequeno avanço era uma vitória, mas o risco ainda era alto. De volta à sala de espera, Alice fechava as mãos, tentando conter a ansiedade. Seu pequeno coração batia acelerado, mas ela não deixava nenhuma lágrima escapar. Foi então que o som de sirenes se aproximou do hospital. A menina se levantou um salto, o coração disparado. A equipe médica que havia sido enviada para sua casa acabará de chegar. 2 paramédicos desceram apressados da ambulância. A maca foi puxada rapidamente, e então Alice viu o que mais temia, sua mãe, pálida e imóvel, sendo levada às pressas para dentro do hospital. Ela tentou correr até ela, mas foi impedida por uma enfermeira. Querida, agora precisamos dar espaço para que os médicos a ajudem, tá bem? Alice começou a chorar, incapaz de conter o medo que a consumia. Os paramédicos informaram rapidamente. Ela ainda está viva, mas em estado crítico. Perdeu muito sangue e estava inconsciente quando chegamos. Os médicos não perderam tempo. A mulher foi levada diretamente para a emergência, onde uma equipe já estava pronta para atendê-la. Alice ficou ali, parada, sem saber o que fazer. Seu coração estava dividido. De um lado, seu irmãozinho, tão pequeno e frágil, lutando para respirar.
Do outro, sua mãe, entre a vida e a morte. Ela sentiu suas pernas fraquejarem e desabou no chão, abraçando os próprios joelhos. Tudo o que podia fazer agora era esperar. E torcer para que sua família não fosse destruída naquela madrugada. Ela se abraçou, fechando os olhos com força. Por favor, Deus, salva minha mãe. Ela não sabia rezar direito, mas esperava que alguém a ouvisse. Horas depois, Alice estava sentada em uma cadeira na sala de espera do hospital, suas pequenas pernas balançando no ar, sem tocar o chão. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas o medo ainda não a deixava descansar. Seus olhos corriam ansiosos entre a porta da UTI, onde sua mãe lutava para se recuperar, e a enfermeira que, de tempos em tempos, lhe dirigia um olhar terno e preocupado. Ela ainda podia ouvir o choro fraco de seu irmão, ecoando nos corredores do hospital. Ele ainda estava na incubadora, lutando para respirar. Então, uma mulher se aproximou. Ela vestia roupas simples, mas seu olhar era acolhedor. A mulher se agachou à frente de Alice e sorriu gentilmente. Oi, querida. Meu nome é Helena, sou assistente social aqui do hospital. Você pode conversar um pouco comigo? Alice hesitou. Seu instinto era desconfiar de adultos, mas o jeito calmo da mulher a fez assentir levemente. Helena puxou uma cadeira e se sentou ao lado da menina. Eu sei que você passou por muita coisa hoje, disse ela, com uma voz suave. Mas precisamos entender melhor o que aconteceu. Você pode me contar sobre a sua mãe? Alice abaixou o olhar, apertando os dedos uns contra os outros. Minha mãe, ela é boa, começou, com a voz trêmula. Ela sempre cuidou de mim. Sempre disse que eu sou a coisa mais importante da vida dela. Helena sorriu encorajando. E seu pai? Ele mora com vocês? Alice congelou. Seu pequeno corpo enrijeceu, e ela engoliu em seco. Sua voz saiu num fio. Ele não é uma boa pessoa. A assistente social trocou um olhar rápido com a médica que estava ali perto. Você pode me contar por quê? Alice respirou fundo e abraçou os próprios braços. Mamãe fugiu com a gente quando eu ainda era pequena, sussurrou. Ela me disse que a gente precisava encontrar um lugar seguro, porque ele machucava a gente. Helena manteve a expressão calma, mas dentro dela, um aperto no peito se formou. Ele machucava você também? Alice negou com a cabeça. Não, mas eu ouvia. Ouvi muitas vezes minha mãe chorar. Ouvi quando ele gritava com ela. Ouvi quando ele dizia coisas horríveis. Helena respirou fundo. E sua mãe nunca pediu ajuda? Alice balançou a cabeça. Ela tinha medo. Dizia que, se ele descobrisse onde a gente estava, ele ia machucar a gente de novo. Então ela preferiu ficar escondida. Por isso vocês moravam sozinhos? A menina assentiu. Minha mãe arrumava uns trabalhos pequenos, mas às vezes as pessoas não pagavam ela direito. Tinha dias que a gente comia só arroz, e às vezes nem isso. O coração de Helena apertou. Aquela mulher passou por tudo sozinha. Fugindo, escondida, sem apoio. E, mesmo assim, encontrou forças para criar a filha e lutar por um futuro melhor. Mas então, veio a pergunta inevitável. E o bebê? Você sabia que sua mãe estava esperando um irmãozinho? Alice assentiu de novo. Mamãe dizia que ele era um presente. Que a gente ia ser uma família feliz. Mas eu via que ela estava fraca, ela quase não comia. Eu sabia que ela estava passando mal, mas ela não queria ir ao hospital. Dizia que a gente não tinha dinheiro, que ia ficar tudo bem. Helena suspirou. Foi por isso que ela teve o bebê sozinha? A menina mordeu o lábio, segurando as lágrimas. Eu acordei de madrugada e ouvi um barulho estranho. Fui até o quarto e vi minha mãe no chão, tinha sangue por todo lado. Ela segurava meu irmão nos braços, mas parecia tão cansada, tão fraca. Alice fungou e limpou o rosto com as costas da mão.
Eu chamei ela, chamei muitas vezes, mas ela não respondia. Eu fiquei com medo. Peguei um cobertor, enrolei meu irmãozinho e saí correndo. Corri o mais rápido que consegui até o hospital. A assistente social segurou a mão da menina com delicadeza. Você foi muito corajosa, Alice. Você salvou a vida do seu irmão e da sua mãe. Alice olhou para ela com os olhos marejados. Mas e se ela não acordar? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Helena apertou sua mão com mais força. Sua mãe é forte. Assim como você. Agora ela está recebendo o cuidado que precisava. Alice assentiu devagar, tentando se agarrar àquelas palavras. Ela olhou para a porta da UTI mais uma vez, desejando do fundo do coração que sua mãe abrisse os olhos e dissesse que tudo ficaria bem. E, no fundo, esperava que sua vida mudasse. Que, dessa vez, sua mãe não precisasse mais fugir. Que, pela primeira vez, elas pudessem ter paz. O tempo parecia ter parado. Alice continuava sentada na mesma cadeira dura da sala de espera, seus olhos fixos na porta dupla da UTI. O relógio na parede marcava 3 da madrugada, mas para ela, pareciam ter se passado dias inteiros. Suas mãos pequenas estavam frias e trêmulas, entrelaçadas no próprio colo. O silêncio ao seu redor era interrompido apenas pelo som ocasional de passos apressados dos médicos e enfermeiros. Do outro lado daquela porta, sua mãe lutava para viver. Do outro, seu irmãozinho, tão frágil, enfrentava sua primeira batalha pela vida. A menina se encolheu na cadeira, abraçando os joelhos. Sentia-se tão pequena diante de tudo aquilo, mas não podia chorar. Ela já tinha chorado o suficiente naquela noite. Agora só conseguia esperar. A assistente social, Helena, ainda estava ali, sentada ao seu lado. Ela tentou oferecer palavras de conforto, mas Alice permanecia em silêncio, seu coração batendo forte a cada enfermeiro que entrava e saía. Nenhum deles olhava para ela. Nenhum trazia notícias. Então, a porta da UTI se abriu devagar. Alice prendeu a respiração. 2 médicos saíram, um deles ainda com o avental manchado de sangue, e caminharam até ela. Um deles, um homem alto de cabelos grisalhos, se abaixou para ficar na altura da menina. Seu rosto trazia um misto de cansaço e alívio. Você é Alice, certo? Ele perguntou com um tom gentil. A menina apenas assentiu, sem conseguir dizer nada. O médico sorriu. Sua mãe é uma mulher muito forte. A cirurgia foi difícil, mas conseguimos. Alice arregalou os olhos. Ela está viva? O médico sorriu mais largo. Sim, querida. Ela está viva. Foi como se o ar voltasse a entrar em seus pulmões. Um soluço escapou de sua garganta, e as lágrimas, que ela segurou por horas, finalmente rolaram por seu rosto. E o meu irmãozinho? O outro médico, uma mulher de voz suave, se aproximou. Ele ainda está na incubadora, mas é um guerreiro. Está reagindo bem. E você, Alice? Ela olhou para a menina com admiração. Você salvou os 2. Se não fosse por você, talvez não tivéssemos conseguido a tempo. Alice apertou os lábios, tentando conter o choro. Posso ver minha mãe? O médico assentiu. Ela ainda está fraca e dormindo, mas sim, pode. Com um pequeno aceno de cabeça, Helena segurou a mão da menina e caminhou com ela até a UTI. O ambiente era frio, iluminado por luzes brancas. O cheiro de álcool e remédios tomava conta do lugar. Alice respirou fundo antes de entrar no quarto onde sua mãe estava. Ao vê-la, seu coração apertou. Havia tubos e fios conectados ao corpo dela. O rosto pálido contrastava com os cabelos escuros desgrenhados. Mas ela estava respirando. Estava viva. Com cuidado, Alice se aproximou e segurou a mão fraca da mãe. Mamãe, eu estou aqui, sussurrou. Por um momento, não houve resposta. Mas então, devagar, a mulher moveu os dedos e abriu os olhos.
Foi um esforço visível, mas quando seus olhos encontraram os de Alice, um pequeno sorriso se formou em seus lábios ressecados. Minha menina, a voz saiu rouca, quase um sopro. Alice soltou um soluço e apertou mais a mão da mãe. Eu achei que ia te perder. A mulher piscou lentamente, com dificuldade. Você me salvou, sussurrou. A menina balançou a cabeça. Eu só fiz o que precisava fazer. Foi quando as lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite, cada enfermeiro e médico que passava pelo corredor parava por um instante para olhar aquela garotinha que, mesmo tão pequena, foi capaz de enfrentar o impossível. Ela não só salvou a mãe e o irmão. Ela provou que o amor e a coragem de uma criança podem mudar tudo. E, naquele hospital, todos sabiam que tinham conhecido uma verdadeira heroína. A manhã chegou lentamente, trazendo um novo dia para aquela família que, até poucas horas atrás, lutava pela própria vida. O sol entrava timidamente pela janela do hospital, tingindo tudo com um tom dourado, como se o universo estivesse celebrando a vitória daquela mãe e de seus filhos. Alice despertou sentindo um peso sobre seu corpo. Era a mão de sua mãe, segurando a dela com mais firmeza. A menina ergueu o rosto e viu que os olhos da mãe estavam abertos, ainda cansados, mas cheios de vida. Você dormiu aqui? A mulher perguntou, sua voz ainda fraca, mas doce como Alice sempre lembrava. A menina sentiu, apertando mais os dedos da mãe entre seus. Eu não queria te deixar sozinha, disse, com um sorriso leve. A mãe respirou fundo, parecendo se dar conta de tudo o que tinha acontecido. As lágrimas logo surgiram em seus olhos. Eu achei que não conseguiria, confessou, olhando para a filha com um misto de culpa e gratidão. Alice negou com a cabeça. Mas você conseguiu, mamãe. Nós conseguimos. Naquele momento, a porta do quarto se abriu, e uma enfermeira entrou com um sorriso caloroso. Bom dia. Ela saudou, carregando uma bandeja de café da manhã. Temos uma mamãe guerreira e uma filha heroína aqui, não é? Alice corou, e sua mãe sorriu, ainda emocionada. Como está meu bebê? A mulher perguntou, ansiosa. A enfermeira se aproximou e tocou o ombro dela com carinho. Ele está reagindo muito bem. Continua na incubadora, mas os médicos estão confiantes de que logo poderá ir para casa. Ele é um lutador, como vocês. A mãe suspirou, fechando os olhos por um momento, como se estivesse aliviada pela primeira vez em muito tempo. Pouco depois, assistentes sociais chegaram para conversar com ela. Durante toda aquela tragédia, um detalhe não passou despercebido. Aquela mulher estava completamente sozinha, sem família, sem apoio, sem recursos. Era preciso fazer algo para ajudá-la. Não queremos que você volte para a mesma situação de antes, disse Helena, a assistente social que acompanhou Alice naquela longa noite. O hospital e algumas instituições se uniram para te dar um novo começo. A mãe olhou para ela, surpresa. Um novo começo? Sim. Você terá um lugar seguro para ficar com seus filhos, além de suporte financeiro e psicológico para recomeçar sua vida longe do passado. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela mal podia acreditar. Alice olhou para a mãe e segurou sua mão com força. Viu, mamãe? Agora tudo vai ficar bem. Mas as surpresas não pararam por aí. A história daquela noite milagrosa começou a circular pelo hospital e, em poucas horas, chegou à imprensa. Emissoras de TV, jornais e até redes sociais começaram a compartilhar a história da menina corajosa que salvou a mãe e o irmão recém-nascido. Milhares de pessoas se comoveram com a bravura da pequena Alice. Doações começaram a chegar para a família, vindas de desconhecidos que queriam ajudar de alguma forma. Algumas empresas ofereceram ajuda para que a mãe conseguisse um emprego. O que antes parecia um futuro incerto agora se transformava em uma chance real de reconstrução. Dias depois, finalmente chegou o momento mais esperado. A mãe e os filhos deixariam o hospital juntos. Quando Alice entrou na UTI para ver seu irmãozinho pela primeira vez sem os aparelhos, sentiu seu coração acelerar.
Ele era tão pequeno, tão frágil, mas estava ali. Vivo. Com cuidado, a enfermeira colocou o bebê nos braços da mãe. Ela chorou ao segurar o filho pela primeira vez de forma plena, sem o medo de perdê-lo a qualquer momento. Olá, meu amor, sussurrou, beijando a testa do bebê. Alice se aproximou, tocando com delicadeza a mãozinha do irmão. Ele é lindo, mamãe. Ele é nosso milagre, a mãe respondeu, com a voz embargada. No dia seguinte, quando saíram do hospital, encontraram várias pessoas esperando do lado de fora. Repórteres, médicos, desconhecidos que acompanharam a história, todos queriam ver a família que venceu a adversidade. Alice apertou a mão da mãe e olhou ao redor, assustada com tantas câmeras. O que está acontecendo? Uma das médicas sorriu. Estão aqui porque querem celebrar vocês. Sua coragem salvou essa família, Alice. Você é uma heroína. A menina olhou para a mãe e para o irmãozinho, agora seguro nos braços dela. E então sorriu. Ela não se sentia uma heroína. Ela se sentia apenas uma filha que fez o que qualquer pessoa faria por quem ama. Mas, no fundo, sabia que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Era um novo começo. E dessa vez, elas não estavam sozinhas. Meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. O tempo trouxe novas oportunidades, novas alegrias e, acima de tudo, a certeza de que o pior havia ficado para trás. Elissa, mãe de Alice, finalmente tinha um lar para chamar de seu. Não era uma mansão, mas era um apartamento simples, aconchegante e, o mais importante, seguro. Pela primeira vez em anos, ela podia dormir sem medo do passado bater à sua porta. Com a ajuda das assistentes sociais e das doações que recebeu, conseguiu um emprego estável em uma pequena padaria do bairro. No início, foi difícil. Depois de tanto tempo sem oportunidades, a insegurança ainda pesava sobre seus ombros. Mas a dona do estabelecimento, uma senhora bondosa chamada Teresa, fez questão de ensinar tudo a ela. Você tem mãos talentosas, minha querida. Basta acreditar no seu próprio valor. E foi isso que Elissa fez. A cada dia, pegava o jeito da coisa e, logo, começou a criar novas receitas. Os clientes adoravam os bolos caseiros que ela preparava com tanto carinho. Ela até guardava um pedaço especial para Alice todos os dias, sabendo que a filha adorava bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Enquanto isso, Alice continuava estudando, agora em uma escola nova, com professores que a incentivavam a sonhar alto. A menina, que já tinha sido obrigada a crescer rápido demais, agora podia ser apenas uma criança. Podia brincar, aprender e imaginar um futuro diferente para si mesma. Mas o que mais a deixava feliz era ver o irmãozinho, Gabriel, crescendo forte e saudável. Ele já começava a dar os primeiros risinhos, e Alice se dedicava a fazê-lo gargalhar todos os dias. Ele ama você, sabia? Elissa disse uma noite, observando os dois juntos. Alice olhou para o bebê e sorriu. Eu também amo ele, mamãe. Muito. O passado doloroso ainda deixava marcas, mas agora havia espaço para a felicidade. Elas não precisavam mais lutar para sobreviver, podiam simplesmente viver. Certa manhã, enquanto tomavam café, Elissa segurou as mãos da filha e a olhou nos olhos. Você me salvou, Alice. Salvou a mim e ao Gabriel. A menina abaixou a cabeça, envergonhada, mas Elissa continuou. E eu prometo que, de agora em diante, eu é que vou cuidar de vocês. Alice sorriu e encostou a cabeça no ombro da mãe. Você já cuida, mamãe. Só que, agora, a gente não precisa mais ter medo. Elissa respirou fundo e olhou pela janela. O sol brilhava no céu azul, e uma brisa suave entrava pela casa, trazendo um cheiro doce de bolo recém-assado. Sim. O medo tinha ficado para trás. Agora, elas tinham um futuro. E, mais do que isso, tinham uma outra. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou.
Obrigado por assistir e até a próxima.